Olá, mulheres! Sou Mary Hatch com mais um Sementes de Vida para você. Se eu apenas tivesse dito não. Se eu apenas não tivesse aceitado aquela proposta. Se eu apenas tivesse obedecido os meus pais. Se eu apenas tivesse tido a sabedoria naquele momento. Se eu apenas tivesse a oportunidade de voltar atrás. Se apenas. Quantas vezes eu e você já falamos assim? Se apenas. Se apenas eu pudesse mudar essa história. Se eu apenas pudesse retroceder em tudo que eu fiz e começar tudo de novo. Quantas vezes nós levamos esse pesar, essa agonia dentro de nós? Quantas vezes nos vemos em nossos pensamentos com essa expressão, se apenas, com esse pesar dentro de nós? Fica imaginando Eva, que vivia numa harmonia perfeita com o Senhor, que tinha toda a mordomia ali para ela e Adão. Quantas vezes depois da desobediência de Eva, dela não ter escutado a voz de Deus, entendido a voz de Deus, dela não ter parado para compreender que aquele conselho da serpente não era bom para ela. Quantas vezes Eva não deve ter ficado assim, se eu apenas não tivesse escutado aquela serpente. Se eu apenas tivesse parado para compreender o que Deus estava falando comigo. Ele só tinha me pedido uma pequena restrição, ele tinha me dado tudo. Se eu apenas tivesse valorizado a liberdade que eu tinha com ele. Quantas vezes nós não pensamos assim, mulheres? Quantas vezes nós nos vemos assim? E provavelmente Eva, em algum momento, Eva pensou assim. Eva expressou dessa forma. Eu creio que ela, quando ela viu que aquela atitude de desobediência, aquela atitude de rebeldia, de querer alcançar a sabedoria de Deus, de querer ser igual a Deus, de ouvir alguém que não tinha nenhuma autoridade sobre a vida dela, mas que era uma má influência, de pegar aquele conselho e a soberba entrar em seu coração, a vontade de ser além daquilo que era para ela ser. Com certeza, em algum momento, ela olhou e falou, se eu apenas pudesse voltar para o jardim do Éden e continuar com aquela harmonia e relacionamento perfeito com Deus. A palavra diz que quando ela comeu e deu ao seu marido, deu a Adão, eles perceberam que estavam nus. Naquele momento, toda inocência, toda aquela harmonia de relacionamento, de intimidade com Deus foi rompida. Tudo ali mudou a partir daquela rebeldia. E provavelmente em muitos momentos ela levou esse pesar em suas costas. É interessante que quando aconteceu isso com eles, o próprio Deus foi ao encontro deles. O próprio Deus perguntou, onde estás? Eles tinham feito, quando perceberam que estavam nus, capítulo 3 de Gênesis fala que eles fizeram roupas de folhas de figueira. Algo que não era apropriado para eles se cobrirem. Algo que não ia esquentá-los, que eles não se sentiam confortáveis. Tamanho já era a vontade de se esconder, porque não existia mais inocência, porque não existia mais harmonia, porque um momento de falta de sabedoria, de rebeldia mesmo, perderam tudo. Mas mesmo assim, o nosso Deus foi até eles e perguntou onde eles estavam. E mesmo quando Deus perguntou, quando Deus falou, vocês comeram? Comeram da árvore que eu falei que não era para comer? E aí Adão joga a culpa na Eva, Eva joga a culpa na serpente. Não é assim que às vezes a gente faz? Quando a gente erra na nossa vida, quando a gente toma atitudes impensadas, quando a gente vacila mesmo, muitas vezes nós queremos jogar a culpa no outro e não assumimos a nossa culpa. E foi assim que o próprio Adão e que Eva fizeram. E aí naquele momento de rebeldia, naquela falta de confessar aquilo que eles fizeram, o próprio Deus teve que, de alguma forma, mostrá-los
que foi errado o que eles fizeram e que aquela rebeldia traria um grande preço. E na verdade, quando eles resolveram desobedecer ao Senhor, toda aquela plenitude, aquela harmonia foi totalmente manchada pelo pecado. Foi totalmente danificado. Toda a plenitude do relacionamento íntimo com Deus. Toda a plenitude do relacionamento de casal, aquela harmonia, aquela leveza de viver juntos. A palavra do Senhor diz que até as dores de parto de Eva aumentariam. Eles agora teriam que comer do suor do próprio rosto e que a morte alcançaria. Comeriam do fruto da terra, do pó, e do pó voltariam. Essa foi o peso da desobediência sobre a vida desse casal. E Eva, com certeza, em algum momento ela falou: se eu apenas tivesse obedecido. O que eu fico maravilhada com Deus, mulheres, é que Deus, Ele primeiro está nos procurando. E segundo, que quando Ele, mesmo trazendo o entendimento a Adão e Eva, que eles erraram, que eles pecaram, mas a palavra diz que Ele sacrificou um animal e fez uma veste da pele do animal, cobriu os dois, revestiu os dois, aconchegou os dois com aquela pele de animal, mostrando, já prenunciando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, anunciando o Cordeiro Santo que seria sacrificado por amor a mim e a você, pelo plano perfeito que já havia entre eles, que se o homem errasse, se o homem pecasse, o próprio Deus já tinha todo o plano para dizer para mim e para você que mesmo quando a gente vive no pesar, mesmo quando a gente vive no si apenas, nós temos a rica oportunidade de nos achegarmos a Ele e dizer: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O próprio Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele diz que Ele veio por amor, que Ele veio para cumprir o propósito, para me salvar, para te salvar. O próprio Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir como a serpente. Mas Ele veio para dar vida e vida abundante. Não uma vida sem aflições, haverá sim dificuldades, mas Ele mesmo diz: tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Com Cristo você pode vencer. Com Cristo você pode ter uma vida abundante. Com Cristo você pode ter uma vida transformada. Com Cristo você não precisa viver com esse pesar e com essa expressão na sua mente trabalhando o tempo todo, se apenas. Porque com Cristo há uma nova história. O véu se rasgou de cima para baixo, dizendo que o relacionamento, que o pecado que me separava de Deus, que a distância do meu pecado me tirava meu relacionamento com Deus pleno. Através de Jesus eu tenho paz com Deus. Através de Jesus eu tenho vida eterna. Através de Cristo eu tenho vida abundante, porque Ele é meu caminho, Ele é a minha verdade e Ele é a vida. Mulher, se você vive com esse pesar, se você vive sentindo que não consegue se libertar desse si apenas, a palavra do Senhor diz: se confessarmos ao Senhor Jesus com a nossa boca, dissermos a Ele, pararmos de culpar qualquer outro e falar com Deus: Deus, não quero culpar ninguém, eu quero colocar-me diante do Senhor, muda minha história, transforma minha vida, me dá, Senhor, entendimento, para que eu entenda o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável a Ti, entenda a Tua vontade, para que eu possa pensar nas coisas boas, nas coisas que são puras, nas coisas que são leves, para que eu possa viver uma vida com o Senhor transformada, para que eu possa, Senhor, ser luz, para que eu possa brilhar. Ouvi uma frase muito interessante que diz: o farol, ele brilha, ele não precisa fazer barulho. Quando você tem esse encontro com Deus, você vai começar a brilhar. A sua vida não vai ser mais barulhenta, bagunçada, você não precisa estar declarando alguma coisa que você não vive. Mas quando você encontra Jesus e Ele muda a sua história, você brilha. Brilha para a glória de Deus. A sua vida muda, o seu sorriso muda. Deixa Jesus trabalhar em você. Recebe esse aconchego de Deus.
Deus preparou ali, sacrificou o animal, pegou aquela pele lá do animal, cobriu aquele casal, dizendo assim: eu sei que erraram, eu sei que me desobedeceram, mas eu não vou deixar vocês desamparados. Porque Deus, mulher, Ele não desampara nem a mim e nem a você. Receba essa palavra. Que Deus fale ao seu coração. Que você possa verdadeiramente compreender esta verdade. Porque o próprio Jesus falou: se permaneceres nesta palavra, conhecereis a verdade. E essa verdade te fará livre. Amém? Que Deus te abençoe, querida. Fique com essa palavra. Compartilhe essa palavra. Fale essa palavra para você mesmo. Leia ali o que Deus fez, mesmo quando Adão e Eva pecou, já prenunciando que Ele daria o seu próprio Filho por nós, para que nós tivéssemos vida eterna, para que tivéssemos uma comunhão com o Senhor. Amém? Receba vida nova, receba um novo começo na sua vida e tire da sua boca: ah, se eu apenas. Tire esse pesar das suas costas, porque o próprio Jesus diz que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vai até Ele. Ele vai tirar esse fardo pesado, vai trocar pelo dele, que é leve. Seja leve, seja livre, viva em paz, em nome de Jesus. E não se esqueça, floresça em todo tempo sementes de vida para o seu coração. E se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e dê um like. Tchau!